Tive uma pequena interrupção, mas retornando então agora vou colar os dados do grupo 2. Então vou abrir aqui no Excel, no MATLAB, os dados do grupo 2, copiar, vou colar aqui no Excel. Vou salvar essa planilha, são os novos dados, vou abrir o R, vou apagar então essas informações, vou importar esse novo arquivo de dados, escrevo os dados anteriores, planilha 1, vou ver o conjunto de dados, ok, e agora vou plotar a curva ROC novamente. Vou computar AOC, intervalo de confiança. Agora, na verdade, eu não vou selecionar essa opção aqui, porque as informações da área abaixo da curva elas estão sobrepondo. Então, eu vou calcular agora, vou colocar em azul, vou dar OK. Vamos lá. Vamos ver. Um novo gráfico que será gerado. Ele está fazendo bootstrapping e ele gerou um novo gráfico. Então veja que conforme previsto então, né, por nós, esse é o modelo perfeito. A área abaixo da curva ROC, ela dá 1 e ela não tem desvio. Ela de fato é 1, né? O intervalo de confiança dela é 1, tanto para mais quanto para menos. E ela é o modelo perfeito. Ou seja, se eu utilizar então a altura para classificação entre o grupo 1 e o grupo 2, tendo essas informações de altura, não vai haver nenhum erro nesse tipo de classificação. Ela é um modelo perfeito. Ok? Bom, acho que ficou claro então a distribuição, né, como funciona, na verdade, essa sobreposição de distribuições e como isso vai interferir na área sobre a curva ROC. Vou fechar esse conjunto de dados. Tendo ficado claro isso, eu vou então agora fazer a análise de alguns exemplos que eu propus aqui para o nosso curso. Existem diversas pesquisas que utilizam a curva ROC, né, como forma de uma análise estatística, e não só como uma forma de análise estatística, mas como forma de análise de um possível preditor, de um possível biomarcador. E existem trabalhos publicados em revista de fator de impacto considerável e também revistas indexadas, né, dentro da área de medicina, que utilizam análise ROC. Então eu baixei um artigo aqui. Essa revista tem o JCR, né, que é o fator de impacto, igual a 2,6, então é uma revista com fator de impacto considerável. E nós temos um artigo aqui
em que os pesquisadores eles analisaram, né, ó, o índice de massa corporal e a circunferência abdominal como um preditor, né, como um biomarcador preditor do câncer, do risco de câncer de mama em mulheres iranianas. Então, toda análise feita por esse artigo, né, foi feita, na verdade, utilizando então a curva ROC para analisar esses dois biomarcadores como preditores, né? Simplesmente ele fez uma análise ROC. Então, o que ele provavelmente, na verdade, o que ele fez foi recrutar mulheres, medir a circunferência abdominal, medir também o índice de massa corporal, verificar se elas tiveram, né, câncer de mama ou não, ou se elas têm câncer de mama ou não, e avaliar então, utilizando a análise ROC, essa informação de circunferência abdominal e de índice de massa corporal como preditor. Então ele simplesmente calcula a área sobre a curva ROC e o intervalo de confiança desses dados, ok? Então, dentro do contexto que a gente está vendo, é um trabalho relativamente simples de ser feito, né? Do ponto de vista computacional e estatístico. Então, a proposta desses exemplos é justamente fazer uma análise similar. Então, eu preparei dois arquivos de Excel aqui, que são o exemplo 1 e o exemplo 2, ok? O exemplo 1, então, são dados, supostamente, logicamente são dados que eu criei aqui, não são dados reais, mas são dados de índice de massa corporal, IMC, de algumas mulheres, acompanhadas da informação do estado delas, né? Se elas têm câncer ou não, ok? Então, simplesmente eu montei uma tabela no Excel, onde a primeira coluna eu tenho o IMC, então eu tenho 109 valores aqui, né? Porque vai ter 110, eu tenho 109 valores do IMC de mulheres e o estado dela, se elas têm câncer ou não, ok? Então, sadio é não tem câncer, doente é tem câncer. Eu poderia escrever outras palavras, assim, com câncer, sem câncer, sim, não. Eu escrevi sadio e doente, ok? Vejam que a forma como eu escrevo os dados ou digito os dados não importa. Por exemplo, eu posso ter pessoas doentes e sadias, né? De maneira alternada dentro dessa coluna, que eu não preciso colocar primeiro todas as sadias e depois todas as doentes. Eu simplesmente vou digitando. Digito IMC e se ela é sadia, digito IMC e se ela é doente, tá? Então, vejam como está distribuído aqui, estão distribuídos os dados aqui, né? Novamente, esses dados, eles estão na planilha 1 e eu vou fazer o cálculo, então, da curva ROC desses dados. Então, eles são exemplo 1 e IMC. O arquivo é exemplo 1 e IMC. Ok? Eu vou fechar isso aqui, não preciso deixar ele aberto. Vou carregar esse conjunto de dados, importar o arquivo de dados do Excel, ele vai chamar dataset, sobrescrever os dados anteriores, e ele está dentro da pasta aqui, ó, pós-graduação, disciplinas, ferramentas computacionais 2018, aula 5, exemplo 1 IMC. Vou importar esse arquivo de dados, ele está na planilha 1.
Eu gosto sempre de apagar aqui para não ficar muitas informações na tela. E ele importou aqui, ó, corretamente os dados. Como eu disse, são 109 dados. E eu vou plotar a curva ROC, então, desses dados. Então, a variável de predição é o índice de massa corporal, a variável de estado é a variável que se chama estado, ok? Venho aqui, então, no plot e vou colocar, para mostrar a informação da área abaixo da curva. Posso colocar o título de gráfico aqui, ó, IMC. Vou dar OK. Ele vai sobrepor esse gráfico anterior aqui, já vou deixar aberto. Então vejam que eu tenho então uma área abaixo da curva ROC de 0,72, indo de 0,62 até 0,82, esse intervalo de confiança de 95%, ok? Então é muito simples calcular. Pensando do ponto de vista biológico, né, a gente pode pensar, uma área abaixo da curva de 0,72 é um bom marcador, é um bom biomarcador, é um bom preditor para o câncer de mama? Então a gente pode pensar naquilo, olhando para esse gráfico, naquilo que eu expus para vocês já nessa aula. Então a gente tem essa linha aqui do modelo aleatório e a gente tem um ponto aqui que é o modelo perfeito. Essa linha ela está mais próxima do modelo aleatório do que do modelo perfeito. Então eu não considero um bom biomarcador. Lembrando que o valor que eu considero razoável, né, para considerar um bom marcador é de 0,75, ok? Obviamente que, como eu disse, essa não é uma informação muito... Na verdade, não existe um valor de corte pré-determinado pela comunidade científica, né? Então, acima desse valor é um bom biomarcador, um bom preditor. Abaixo desse valor não é, não tem. Como eu disse, né? Eu nos meus trabalhos eu costumo considerar 0,75 como um bom preditor, né? Porque está mais próximo do modelo perfeito do que do modelo aleatório, ok? Então vejam que é bem simples eu fazer o cálculo da curva ROC. Então, como tarefa agora para vocês, eu vou deixar o exemplo 2. O exemplo 2, então, é o mesmo tipo de análise, só que ao invés de utilizar a informação de IMC, o índice de massa corporal, vocês irão utilizar a informação da circunferência abdominal, ok? Então, tem uma tarefa aqui para vocês. Eu quero que vocês calculem a área abaixo da curva ROC para circunferência abdominal. E depois vocês vão responder um formulário, né, dessa disciplina, que tem algumas perguntas, então, sobre a interpretação de dados que vocês vão obter a partir dessa análise ROC. Então, eu quero que vocês façam o cálculo da curva ROC para esse conjunto de dados, para o exemplo 2. E também um terceiro exemplo, também bastante interessante, é a análise de fibrose do grau de fibrose, na verdade, de pacientes infectados com o vírus da hepatite C. Então, na verdade, existe um score que é utilizado para identificar, ou na verdade, para acompanhar a evolução da fibrose em pacientes. Esse score ele é chamado de FIB4. Então ele usa informações de idade, enzimas AST, ALT e plaquetas para fazer um cálculo de um score
e classificar o indivíduo, ou na verdade, dentro de uma escala que a gente chama de escala Metavir, e classificar o estágio da fibrose, então, desse indivíduo. Na verdade, tem um site no qual é possível calcular, então, o FIB4, esse score FIB4. Eu vou simplesmente colocar no Google aqui, ó. Vou minimizar essas janelas. Vou abrir o Google e vou digitar lá FIB4 Calculator. Ele vai redirecionar para um site que faz o cálculo do FIB4. E eu quero que vocês avaliem, então, utilizando a curva ROC, a performance do FIB4 como preditor de fibrose, né? Então, tá abrindo o Google aqui. Eu vou colocar aqui, ó, FIB. O computador está bem lento. Então, já tem aqui, FIB, oh meu Deus, FIB 4 Calculator. Então, o primeiro site aqui é uma calculadora online do FIB4. Então, ele está abrindo. Então, aqui tem a fórmula para calcular para o cálculo do FIB4. Essa fórmula é idade vezes o nível de AST dividido pela contagem de plaqueta vezes a raiz quadrada do nível de ALT. Então, eu posso escrever uma forma no Excel que faça esse cálculo, ou eu posso colocar as informações que eu tenho no Excel aqui, ó. Então, eu vou fazer um método mais demorado. Então, eu vou pegar o primeiro indivíduo, ó. Ele tem a idade 50 anos, AST 58, plaqueta 210 e ALT 45. Vejam que, então, colocando essas informações, ele faz um cálculo, então, desse score FIB4. O que eu vou fazer, então, é colocar esse valor de 2,06 aqui, ó. 2,06, né? Coloco como vírgula porque o Excel usa o separador decimal, no meu caso aqui, como vírgula, né? O Excel em português. E aí, ele faz uma análise aqui dos valores, né? Dentro desses valores, ele classifica o indivíduo aqui, ele dá uma interpretação dos resultados. Que, no caso, está associado, então, com o grau de fibrose do paciente. O que eu quero que vocês façam, então, é que vocês calculem o FIB4 de todos esses pacientes. E aqui tem uma informação se ele está doente ou não. O que essa informação significa? Se ele tem um alto grau de fibrose ou não, ok? Eu quero que vocês, então, calculem o FIB4 de todos esses indivíduos, lembrando que vocês não precisam utilizar a calculadora para fazer todos esses cálculos, vocês podem montar uma fórmula no Excel e calcular, então, o estágio de fibrose desses pacientes. E com essas informações, eu quero que vocês calculem, então, o FIB4, avaliem o FIB4 como preditor do estágio da fibrose, ou seja, se ele tem um elevado estágio de fibrose ou não. Ok? Então, são essas duas tarefas. Após vocês
fazerem esses cálculos. Eu peço então que vocês preencham o formulário da disciplina. Nesse formulário, então, vão ter algumas perguntas de interpretação sobre esses resultados. Ok? Espero que tenha ficado claro. Um abraço aí para vocês. Bons estudos.